Pois é, no segundo turno o Vasco pode até lá se organizar e ser um jogo muito mais difícil. O Vasco até ameaçou o Flamengo no começo e só. Então foi um desastre. Do ponto de vista do Flamengo, eu achei um desastre. Eu achei, assim, desastroso do ponto de vista do Flamengo, que o Vasco, mais uma vez, não jogou bem. O goleiro Léo Jardim fez uma grande atuação também em função da má atuação do Vasco, né? O time, quando se defende bem, o goleiro não trabalha tanto. E o Flamengo foi novamente incompetente, né, para ganhar o jogo, para fazer um gol. 17 finalizações, 7 no alvo. E o goleiro fechou o gol. Sim, porque nenhum dos chutes foi indefensável. Essa é a questão. E é aquela história de sempre, né? Michael, suas escolhas equivocadas, Arrascaeta, aos 44 minutos, tem a chance de chutar para o gol, não chuta, toca para o Pedro, que está marcado. Então, assim, problemas sérios que o Flamengo tem e que o Flamengo não encara, pelo menos não parece. Encarar como tem que encarar. Essa situação dos gols perdidos, as oportunidades de finalização que não finaliza, 2 pontos que não poderia ter perdido. Mas é o clássico. Pois é, no segundo turno o Vasco pode até lá se organizar e ser um jogo muito mais difícil. O Vasco até ameaçou o Flamengo no começo e só. Então foi um desastre. Do ponto de vista do Flamengo, eu achei um desastre. Não que a atuação tenha sido ruim, mas o contexto, desastroso. E você, André, o que você achou da partida? O que você achou do clássico aí? Esse 0-0, a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo entre Vasco e Flamengo, meu amigo. Você até escreveu, né? Eu até pedi pro Felipe botar aí depois aí, né? Porque para quem não sabe, no nosso site, né, tem a coluna do André, tem matérias atualizadas, matérias apuradas e também tem a coluna do André. E o André escreveu exatamente sobre a liderança que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Bom dia, André. Bem-vindo, meu amigo. Já te dei bom dia, né? Já deu bom Desculpa. dia, né? Vamos falar agora de Flamengo especificamente, né? Então, a atuação foi boa. Não foi muito boa porque, porra, não dá, né, cara, pra ficar perdendo tanta chance, porque não foi só o Léo Jardim. As melhores chances de cada tempo, pra mim, foi aquela que o Bruno Henrique tocou e o Gerson chutou por cima, que o Gerson saiu de cara pro gol. E pelo local por onde ele infiltrou, era o chute propício com o pé esquerdo, era para um chute cruzado. E ele chutou por cima. E no segundo tempo, a principal chance, que foi a única que todo mundo botou a mão na cabeça, porque foi claríssima, foi a cabeçada do Plata para fora. Cara, aquela chance, assim, cruzamento, foi igualzinho os 2 gols que saíram contra o Juventude, do Pulgar e do Danilo. Jogador chegando de frente, cruzamento preciso, e ele conseguiu cabecear por cima. É muita chance perdida. Além das bolas defensáveis, das bolas que, como o Mauro falou, o Léo Jardim pegou porque era defensável. Talvez a mais difícil realmente foi aquela do Pedro, que foi uma cabeçada muito técnica ali, né? Que ele fez um movimento preciso, tocou no contrapé e ele conseguiu voltar e pegar. Foi uma grande defesa, né? Mas era chance. O Vasco também teve chance, mas o Flamengo teve muito mais, né? Era um jogo, por exemplo, para 2-1 Flamengo. E o mais importante, ganhar os 3 pontos e se manter na liderança, né? E é incrível pensar que o Flamengo ainda assim tem um ataque mais positivo do campeonato, né? Tem 11 gols. Lógico que foram 6 contra o Juventude, mas não deixou de ter o ataque mais positivo. Mas ainda assim desperdiça porque cria muito. O Flamengo, se tivesse um ataque efetivo, o Flamengo enfiaria muitas goleadas, porque cria muito. Mas, então quer dizer, o desempenho foi bom? Foi bom porque criou isso tudo. Dominou o jogo e na maior parte do tempo criou isso tudo, só que não concretiza. É aí que entra a coluna de hoje. São os detalhes que fazem diferença, né? Quer dizer, o Palmeiras vem de uma arrancada. O Palmeiras jogou muito mal contra o Botafogo na estreia do Brasileiro, poderia ter perdido. O primeiro tempo era para o Botafogo ter resolvido o jogo. E o Palmeiras teve chance, foi ter chance no segundo, lá com o Flaco e tal. Mas o Botafogo foi superior no primeiro jogo. E o Sport foi melhor que o Palmeiras no segundo jogo. Só que aí teve 2 erros. A arbitragem cometeu 2 erros grosseiros que beneficiaram o Palmeiras. E o Palmeiras aproveitou, né? Porque, por exemplo, ontem o Fortaleza não aproveitou. Não foi erro, né? É aquele pênalti. O pênalti marcado por Fortaleza é aquele pênalti assim, que a gente não discute mais porque faz parte da regra, mas você olha o lance,
Gente, se o cara não abre o braço, ele não consegue disputar no alto com o companheiro. Se ele sobe com o braço fechado, ele sobe menos que o adversário. Então, porra, é um pênalti absurdo. Vou achar para qualquer lado que for marcado, a favor do Flamengo, contra o Flamengo, a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, sempre vou achar um absurdo. Mas, infelizmente, é isso. Inventaram essa regra aí do braço aberto, como se o jogador não pudesse ter braço. E aí já era, é pênalti. E o Fortaleza desperdiçou o pênalti. O Palmeiras não desperdiçou o pênalti absurdo que foi marcado a seu favor e ganhou o jogo por 2-1. Ganhou aquele jogo, ganhou do Corinthians com todos os méritos, foi muito melhor. Ganhou do. Quem mais ele ganhou antes do Internacional? Fez uma grande partida e foi uma grande vitória. Né? Ganhar do Inter lá em Porto Alegre nunca é fácil. E ontem ganhou. Foi melhor, teve mais chances e tal, mas ia tomar um empate ali no final. E o Everton acabou pegando o pênalti e garantindo a vitória. São esses detalhes. Entendeu? E nesse detalhe o Flamengo perdeu a liderança. Se o Fortaleza faz o gol, o Flamengo ficava na liderança mesmo com esse empate. O Fluminense também empatou, também teve erro de arbitragem lá. Para mim foi pênalti no João Arias. Enfim, então são esses detalhes, erro de arbitragem, questões assim e tal, e que você vai construindo uma campanha. Dá tempo de recuperar? Lógico, é quinta rodada, eu já estou vendo um monte de análise definitiva aí. O Palmeiras é especialista em ponto corrido. Que especialista em ponto corrido, porra? No passado estava com o título na mão e perdeu. Foi o Botafogo? Perdeu a liderança lá na antepenúltima rodada? Ou penúltima, nem lembro mais. Então, assim, não tem isso. Dá para recuperar e tal. Agora, tem que resolver os seus problemas, gente. E a gente vai conversar aí ao longo da live sobre as possibilidades de se minimizar isso, até porque terça-feira é o típico jogo em que vai precisar ser efetivo. Porque não vai ser jogo para uma porrada de chance para poder fazer um gol. Pode até acontecer, da LDU não jogar nada, o Flamengo jogar muito bem, criar um monte de chance e ainda assim conseguir ganhar o jogo. Mas não é o mais provável. O mais provável é que o Flamengo vai precisar ser efetivo, não ter tantas chances assim e ter que fazer. Né? Então, já vai ter que correr para resolver o problema na terça. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.